Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, amados, a esta linda manhã, em que nós, com grande alegria e júbilo, celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, recordemos que somos pecadores e supliquemos o perdão e a reconciliação do nosso Deus.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor Deus do Universo, que neste dia santíssimo, pelo vosso Filho unigênito, vencedor da morte, nos abristes as portas da eternidade, concedei-nos que, celebrando a solenidade da ressurreição do Senhor, renovados pelo Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Tenho um pequeno aviso para dar. Agradeci à pessoa que tem um carro a bloquear e alguém quer sair e tem emergência. E o pleito do carro é o VVX19T. VVX19T. Por favor, agradecer que pudessem mudar o carro, que a pessoa tem emergência, tem que sair. Obrigada. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas
de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. Eles mataram-no, suspenderam-no na cruz. Deus ressuscitou-o ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colonicenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, aonde está escrito: Cristo sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória. Palavra do Senhor. E agora, na página 45, temos a sequência que vamos todos juntos ler.
pascal, ofereçam os cristãos sacrifício de louvor. O Cordeiro resgatou as ovelhas, Cristo inocente reconciliou com o Pai os pecadores. A morte e a vida travaram um admirável combate. Depois da morte, vive e reina o autor da vida. Diz-nos Maria, que viste no caminho, vi o sepulcro de Cristo vivo, a glória do ressuscitado, vi as testemunhas dos anjos, vi O sudário e a mortalha, ressuscitou Cristo, minha esperança. Precederá os seus discípulos na Galileia. Sabemos e acreditamos, Cristo ressuscitou dos mortos, ó Rei vitorioso, tende piedade de nós. O Senhor ressuscitou, aleluia. Ele está vivo em nosso meio, aleluia. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira, entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Palavra de salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje, com grande alegria, a Igreja do mundo inteiro celebra a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós que cremos e fomos batizados, ou seja, sepultados com Cristo,
e com Cristo fomos unidos a Ele pelo batismo, a ressurreição é uma realidade que reflete em toda a nossa vida, em todas as nossas decisões, em tudo que somos. Mas para o mundo não é assim, e nunca foi. Uma jornalista de uma televisão famosa, um network muito grande, foi entrevistar um menino e disse assim: você está aqui para receber o coelhinho da Páscoa, já guardou a cenoura dele, o que é a Páscoa para você? Aí o menino disse: é Jesus vivo e ressuscitado. Aí a jornalista ficou perplexa, porque ela não esperava aquela resposta. Ela ficou sem saber nem o que dizer. E depois criou coragem e perguntou ao menino: o que é que o coelhinho tem a ver com a Páscoa? O menino disse: nada. E aí que ela não tinha mesmo o que dizer, mais nada, né? Porque o menino estava bem informado no significado da Páscoa. Mas já desde o princípio da história cristã, o mundo tentou fazer com que os cristãos esquecessem da Páscoa. Vocês sabem que o Gólgota, fora da cidade antiga de Jerusalém, a cidade antiga de Jerusalém hoje é muito maior, mas no tempo de Jesus ela era menor. E não tinha o muro que foi construído mais tarde. E Jesus foi crucificado numa pedreira. Era ali que retirava as pedras para as construções. E naquela pedra lá em cima, Jesus foi crucificado com os ladrões, no lugar onde toda a multidão podia ver, porque os romanos crucificavam como uma lição para os outros, ou seja, nem pense em fazer isso, porque você vai sofrer o mesmo resultado. Era uma lição para os súditos do império, de que eles nunca deveriam transgredir as leis romanas. Então, depois que Jesus foi sepultado, logo de frente, né, ali estava uma rocha, Jesus foi crucificado ali em cima. Cá embaixo, do outro lado, ficava o sepulcro que Jesus foi sepultado. Aí depois da ressurreição, que era para ser uma lição, os cristãos iam para ali todo dia. O lugar da ressurreição. Muitos evangélicos não vão à igreja do Santo Sepulcro, esquecem que ali, naquele mesmo lugar, Jesus ressuscitou. E é por isso que os cristãos iam, para recordar o grande milagre da ressurreição. Aí, o imperador, passado alguns anos, para impedir que os cristãos fossem para lá, tapou o buraco todinho, nivelou tudo, o túmulo de Jesus ficou lá embaixo, e ali construiu um templo dedicado a uma deusa romana. Mas aí marcou ainda o lugar, porque os cristãos sabiam que onde foi construído o templo foi o lugar onde Jesus ressuscitou. E aí iam tudo para lá do mesmo jeito. Passado muitos anos, quando finalmente o imperador, 300 anos depois, autorizou os cidadãos romanos a seguirem sua própria religião, o templo foi demolido e os cristãos construíram ali a igrejinha do Santo Sepulcro, que depois foi destruído pelos egípcios, completamente. E a igreja do Santo Sepulcro já foi destruída ao longo da história pelos muçulmanos pelo menos 4 vezes. Por último, os cristãos não tinham dinheiro porque eram muito pobres, os cristãos da Terra Santa,
já não puderam reerguer, e no ano 1000, em torno de 1100 a 1200, os cruzados reergueram um novo templo, que não é esse, porque esse também foi destruído depois pelos muçulmanos, o Império Otomano. E esse templo que está lá foi o último templo construído, que é a Igreja do Santo Sepulcro. Ou seja, sempre houve um esforço, uma tentativa de calar as consciências, de matar nos cristãos essa crença de que Jesus ressuscitou. Mas ninguém pode parar a força da ressurreição. Porque a glória de Deus é a vida do homem. Jesus diz: eu vim para que tenhais vida, e vida plena, vida cheia de alegria, vida completa. E Deus quer vida para nós, e porque Ele quer vida para nós, Ele enviou o seu Filho, assumindo a nossa condição e humilhando-se completamente. A humilhação de Jesus foi tão grande que chegou ao mais profundo da miséria humana, a morte. A encarnação de Jesus não é fazer turismo na terra. A encarnação de Jesus foi assumir a nossa humanidade no seu modo mais profundo, mais íntimo, chegando a assumir a miséria total da humanidade. E é ali, no fundo do poço, na condição mais humilhante, que Deus dá a vitória ao seu Filho. Muito interessante que a narrativa do Evangelho, eu disse ontem à noite aos que vieram para a vigília, eu disse: olha, no tempo de Jesus e até pouco tempo atrás, a palavra de uma mulher não significava nada. Mulher não tinha nem direito a voto, a palavra de uma mulher não tinha valor num tribunal. Então, e é muito interessante que a ressurreição é algo tão evidente, tão profundo, que eles escolheram dizer que foram mulheres que foram lá e viram o túmulo vazio. E elas, claro, vieram anunciar. E como a palavra de mulher não tinha nenhum valor, eles também duvidaram. Os discípulos de Emaús, na tarde do primeiro dia da semana, o domingo, também não acreditaram. Disseram, algumas das nossas mulheres disseram que ele ressuscitou, mas ele mesmo nós não vimos. Então, a ressurreição para o cristão é a experiência de que Deus, vindo ao nosso encontro, vai até a condição mais humilhante para nos dar vida plena, vida em plenitude. Uma vida que nós não éramos capazes de imaginar ou sonhar. Vida eterna. E é exatamente na nossa vida de cristão, vivendo o dia a dia, que nós percorremos o mesmo caminho do Mestre. Ele foi incompreendido, foi rejeitado, foi desprezado, condenado, humilhado e morto. Ou seja, por tudo que nós possivelmente passamos, Jesus passou. E eu sempre digo, a história poderia acabar no túmulo, mas não acabou. Poderíamos dizer, essa é mais uma história de um fracassado, mas não é. Porque no terceiro dia, Deus tem a palavra final. Ou seja, não procureis entre os mortos aquele que vive. Não procureis entre os mortos aquele que está vivo.
E essa é a razão porque nós aclamamos tantos aleluias. Esta é a razão porque nós temos uma alegria que não acaba. A nossa alegria não acaba porque a nossa alegria nasce do reconhecimento que tudo que Deus fez ao ressuscitar o seu Filho é um gesto de amor para com cada um de vós. O eco de São João continua: Deus amou tanto o mundo. Ou seja, Deus amou tanto a cada um de vós, que não deixou o seu Filho lá, na corrupção da morte. Não permitiu que a sua carne fosse corrompida. Mas antes que isso acontecesse, ele levanta, ele se ergue, glorioso, como disse: destruirei esse templo e em 3 dias reedificarei. Seja, depois de 3 dias, Jesus reedifica o templo do seu corpo. Mas tudo isso por amor. Então, essa história é uma grande história de amor. Uma grande história do amor que Deus tem por cada um de nós. A história da ressurreição é uma história do amor que Deus tem por cada um de nós. A ponto de não poupar seu Filho, mas o entregá-lo, rebaixá-lo, para que ele experimentasse a profunda humilhação e, enfim, nos reerguesse para experimentar a glória dele. É aquela frase que os santos sempre dizem, né? Deus se faz humano para que nós sejamos também um pouco divinos. Ou seja, ele veio ao encontro da nossa humanidade para oferecer um pouco da sua divindade. Ou seja, que nós fôssemos santos e irrepreensíveis aos olhos dele. Então, amigos, eu fico sempre emocionado com a Páscoa. Porque, como São Paulo dizia, né? A minha vida não teria sentido se Cristo não tivesse ressuscitado. A nossa vida não teria nenhum sentido se Jesus não fosse vencedor da morte. Se Jesus não tivesse nos dado a vida plena. Essa é a minha meditação. Que nós aprendamos com a história da ressurreição, que Deus sempre tem a palavra final. Quando estou triste, quando estou deprimido, quando estou abatido, quando estou sofrendo, quando estou numa situação de miséria, quando estou experimentando o pior da minha humanidade, eu tenho que lembrar sempre que Deus tem a palavra final. Não sou eu. A última palavra é a divina, porque nós pertencemos a Ele. Somos dele, dele viemos e para Ele voltamos. Como a história do Mestre nos toca tanto, temos que lembrar que um pouco da sua história é refletida na minha vida de cristão. Posso passar mais ou menos um pouquinho da experiência de Cristo, mas a palavra final será sempre do Pai, né? Que será glorificado na história da minha vida de cristão. Então está aí. Obrigado por terem vindo celebrar conosco a Páscoa do Senhor. Eu desejo a todos os irmãos e irmãs que aqui estão presentes, que dos seus lares oram comigo, uma feliz e santa Páscoa, e que o poder do ressuscitado toque a vossa vida.
Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal fomos sepultados com Cristo no batismo, para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, tendo terminado os exercícios da observância quaresmal, renovemos as promessas do santo batismo, pelas quais renunciamos outrora a Satanás e às suas obras, e prometemos servir fielmente a Deus na Santa Igreja Católica. Portanto, vos pergunto agora, queridos irmãos e irmãs, renunciais a Satanás? Sim, e a todas as suas obras? E a todas as suas seduções? Sim. E agora vos pergunto, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai? Sim, creio. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos perdoou todos os pecados, nos guarde com a sua graça em Jesus Cristo, nosso Senhor, para a vida eterna.
Irmãos e irmãs, em Cristo, neste dia santíssimo, em que os cristãos dizem uns aos outros: Cristo ressuscitou, aleluia! Digamos nós também com alegria: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus ressuscitado, que apareceu a alguns dos seus discípulos, faça da Igreja testemunha da esperança e anunciadora da Boa Nova, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus, o Deus conosco, que inaugurou na terra um novo reino, faça crescer a paz entre as nações e todos façam a vontade de Deus nosso Pai. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus, o homem novo, renove em cada um dos seus discípulos o gosto de procurar os bens do alto e nos torne testemunhas de uma vida nova. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus, que intercede por nós junto do Pai, nos faça participar da sua glória, em especial os enfermos da nossa família. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus, Filho de Deus, que pela sua ressurreição venceu a morte, dê a vida eterna aos que já partiram antes de nós, em particular aqueles por quem oferecemos esta Santa Missa. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, que nos fizestes passar, sem o merecermos, da escravidão à liberdade dos filhos de Deus, fazei-nos anunciar com alegria a boa nova proclamada nesta Páscoa. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E o canto do ofertório encontra-se na página 69. Oferecemos ao Senhor, página 69.
para nós bebida de salvação. Orai, amigos, para que este sacrifício que é meu e é vosso seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício, no qual tão admiravelmente renasce e se alimenta a vossa igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos. Mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte, ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclama a vossa glória, cantando numa só voz.
Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão no dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja
na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, Papa Francisco, o nosso bispo Joseph William e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, especialmente as almas dos vossos fiéis, cujos nomes foram mencionados no início desta Eucaristia, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Como somos a família de Jesus, unidos num só coração e numa só alma, ousamos dizer como Ele, o Senhor, nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos uns aos outros no amor e na paz de Cristo. Paz de Cristo, irmão.
São felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, a dizer uma palavra e sereis salvos. O canto da comunhão encontra-se na página 61. Jesus, nossa Páscoa, página 61.
Oremos. Senhor nosso Deus, protegei sempre com paternal bondade a vossa Igreja, para que, renovada pelos mistérios pascais, mereça chegar à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, como fazemos todo primeiro domingo do mês, apesar de hoje ser a Páscoa, é o primeiro domingo do mês, nós fazemos a segunda coleta, que é destinada para ajudar com os custos do ar-condicionado no verão e do aquecimento no inverno. E é isso que vamos fazer agora. Agradecemos a generosidade de todos. Podemos nos sentar. E o canto encontra-se na página 60. Ressuscitou, ressuscitou. Página 60.
vocês permanecerem sentados, mas levantaram porque eu ia dar os avisos. E os avisos é bem rapidinho, porque eu não costumo me prolongar, não. Primeiro aviso é que nós continuamos com a campanha diocesana partilhando as bênçãos de Deus. E para isso fazemos a coleta no dia 7 e 8 de abril. Também no próximo domingo, dia 8, celebramos o Domingo da Divina Misericórdia, dentro da oitava da Páscoa. Teremos, além do texto da Divina Misericórdia, a adoração ao Santíssimo Sacramento, das 3 às 5h15 da tarde. Todos são convidados. Amanhã, dia 2 de abril, nós teremos às 8h15 da noite, a missa com cura e libertação, promovida pelo grupo de oração. Portanto, essa sexta-feira que vem, dentro da oitava da Páscoa, é a primeira sexta-feira do mês. Temos a adoração do Santíssimo Sacramento, a partir das 9h30 da manhã até as 9 da noite. Para os outros avisos, por favor, leiam o boletim, também está disponível no nosso website, que é fatimachurchnewark.com. Então, fatimachurchnewark.com. Como havia dito antes, desejo a todos uma Páscoa feliz e abençoada, cheias das bênçãos e da graça do Cristo ressuscitado, que vive para sempre. Agora vamos inclinar a cabeça para a bênção final. Neste dia solene da Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito os renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. E a vós que, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a paz do Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Demos graças a Deus, aleluia, aleluia. Como é de costume agora, nós damos a cruz do Cristo ressuscitado, como é a tradição portuguesa, para que todos venham a beijar e reconhecer o mistério contido na cruz e na ressurreição de Cristo. Temos as cruzes também nas saídas das portas. Quella bonus